Porto Alegre está virando uma galeria de arte a céu aberto. O muralismo, que já é uma tradição em metrópoles como São Paulo, Nova York e Londres, ganha impulso e leva o grafite a prédios e paredões da capital gaúcha, dando vida ao concreto cinza e sem graça. Parte dessa transformação se deve a um movimento artístico chamado Olhe Pra Cima, nascido aqui na cidade, que já conta com 9 murais gigantes e soma mais de 4.000 metros quadrados de área pintada, entre outras obras, pela cidade. Que histórias e curiosidades estão por trás disso? Como é que se viabilizam trabalhos dessa envergadura? Grafite é arte? Esse é o tema do Perimetral Podcast de hoje. Perimetral, sempre para Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, nós temos o Eduardo Chaves, a Kizzy Abreu e a Rafa Knevitz. Transmissão em vídeo de Luigi Gazola, operação de áudio de Rafael Manito e Vicente Nolasco. Paulo Germano, PG, meu amigo. E aí, Ju? Tudo bom? Estamos de volta aqui. Prazer estar contigo mais uma vez aqui. Tema fantástico esse, maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu sempre digo que, não sei se vocês concordam, eu já vou apresentar o nosso convidado, mas que a arte de rua é também uma maneira de conhecer a cidade, né? Quando tu entra numa cidade e quer entender o que essa cidade comunica, que mensagens ela tem a passar, como é que ela se expressa, que mensagem tem, quais são os personagens, eventualmente, de uma cidade, a arte de rua comunica muita coisa, né? E eu acho que Porto Alegre tinha pouco isso. Eu quero dizer assim, sempre teve, claro, muros, né, grafitados de maneira mais profissional, mas não de uma forma organizada como a gente está vendo agora. E o cara que fez isso, né, Ju, o cara que organizou tudo isso, esses 9 murais passam pela produção dele e ele está mapeando mais um monte de edifício, de prédio pela cidade com essas empenas, né, cegas, para fazer mais murais. É esse cara que está com a gente aqui, que é o Vinícius Amorim, do Festival Olhe Pra Cima, o idealizador, o criador dessa história toda. Cara, como é que isso começou? Em primeiro lugar, obrigado por estar aqui com a gente. Então, muito obrigado aí pelo espaço. É muito gratificante estar falando sobre um assunto que eu adoro. Então, mais uma vez, muito obrigado, Ju e PG, pela oportunidade de estar falando sobre, enfim, esse movimento que está começando, que está acontecendo, mas que a gente já está muito feliz com o resultado que vem ganhando nas ruas. Como é que foi essa ideia, cara? Como é que surgiu isso? Vou botar um monte de arte aí nos prédios da cidade, que estão muito cinza, que tá feio. Não é qualquer arte, são artes monumentais, né? E de artistas... A gente tá falando de prédios gigantes, né? De artistas renomados, né? Conceituados internacionalmente, tem todos eles praticamente, né? Que tem esses... A gente pode mencionar alguns aqui, Ju. Eu digo murais que são muito marcantes. Aquele do Lutzenberger, ali na Borges de Medeiros, é do Kelvin, né? Exato, do Kelvin. Ambientalista, José Lutzenberger, um dos primeiros ambientalistas do Rio Grande do Sul. É lindo. A Daiane dos Santos, ali na entrada do Túnel da Conceição. Também, esse eu acho que é do Kelvin também, né? Também, do Kelvin. Mas tem vários outros, tem uns que são mais geométricos, tem um com figuras da natureza, animais, tem uma diversidade muito interessante, muito bonita, né? Colorindo a cidade, normalmente não digo, mas em grandes avenidas. A gente enxerga isso num espaço muito urbano, né? E principalmente no centro, que o centro é essa coisa carregada de pedra, concreto, né? Que muita gente diz, o centro é feio, o centro é sujo. Tá aí o Vinícius Amorim transformando o centro de Porto Alegre, trazendo vida. E aí, legal. Mas assim, não é... Como é que tirar isso do papel? Tudo bem, na teoria é muito legal, vamos pintar um prédio, fazer um negócio legal. Mas como é que faz isso? Como é que surgiu isso? Como viabilizar isso? Então, gente, eu acho que a inspiração principal, né, do projeto vem... eu toco outros projetos relacionados às artes visuais, estou muito conectado com essa comunidade do grafite, da arte urbana. E em conversa sempre foi um desejo antigo da própria comunidade de artistas, né? Então eles, eu acho que foram os primeiros a me provocarem para, enfim, tentar viabilizar e tentar colocar, né, essa iniciativa de pé. Lembrando que o Vinícius é dono de uma produtora, né, de uma empresa que justamente produz arte. Exatamente. Né? Ele não é exatamente um artista, ele é o cara que faz os artistas brilharem. Que faz acontecer, joga as luzes em cima deles. Eu sou um mediador e um resolvedor de problemas. Alguém tem que resolver. E nesse caso são problemas superlativos, né? Não é probleminha não, é um negócio... Então, enfim, eu estou à frente da Pollen Arte e Movimento, que é uma produtora de arte que produz não só o Festival Olhe Pra Cima, mas muitos outros projetos. A gente utiliza bastante, né, ultimamente, os dispositivos de lei de incentivo à cultura, que eles nos facilitam para viabilizar projetos desse tamanho, né? Mas, como eu estava dizendo, a história vem de uma provocação da própria comunidade de artistas, num primeiro momento, né? E também de algumas sucessivas viagens a São Paulo, né? E
e não quero que as pessoas me interpretem de uma forma equivocada, mas eu tentava traçar um comparativo com a minha cidade, né? E via que lá, claro, São Paulo é enorme. Sim. Então, a arte também acompanhava essa mesma proporção. E lá foi onde eu comecei a achar que isso era possível, né? Porque daí a gente está falando de uma realidade Brasil, né? Não adianta a gente viajar para Nova York, né? Para outros lugares, capitais, né? E pensar, puta, vamos fazer exatamente isso aqui. E quando eu vi isso em São Paulo, eu falei, cara, eu acho que dá para fazer. Sim, que é uma realidade socioeconômica mais próxima. Exatamente, né? E até falando em termos de arquitetura, né? Quando a gente vai para outras capitais mundo afora, a gente não encontra essa empena cega, né? Hoje em dia, a nova arquitetura é envidraçada, né? Então não permite muito esse tipo de intervenção. Mas a nossa realidade brasileira, né? Isso é bem possível, né? E Porto Alegre ainda estava tentando furar essa bolha e entrar nesse circuito dos festivais de arte urbana e muralismo. E eu acho que em 2021 a gente conseguiu dar um pontapé inicial. Pintou 5 grandes murais, né, que foi muito legal. Eu acho que o festival tem esse poder de condensar várias iniciativas, né, e mostrar isso para o público, que nem vocês falaram, assim, de uma forma mais organizada, a fim de que as pessoas consigam entender que isso é um movimento coordenado e não várias ações isoladas, né? Porque como tu mesmo comentou ali no início, claro que haviam outros grafites, muros pintados, né? Porto Alegre tem essa presença de arte já faz muito tempo, né? E antigamente, enfim, existia uma cena muito mais aquecida, né? Falando aí em termos de grafite, arte urbana e tudo mais. Então, a inspiração vem muito dessa provocação dos artistas e de ir para São Paulo e enxergar isso já acontecendo, esse movimento, né? E dizer assim, pô, dá para fazer, sabe? Claro, eu gosto de frisar bastante a realidade de São Paulo, né? O que aconteceu em São Paulo, né? São Paulo teve uma higienização publicitária da Lei Cidade Limpa, né? Que contribuiu muitíssimo. Tirou as propagandas. Exatamente. E deixou espaço aberto para os artistas. Claro. Então, assim, o Minhocão, que acaba sendo né, um grande mirante de arte urbana em São Paulo, ele antes, onde a gente está vendo os grafites e esses murais, antes era propaganda pura. Cada lateral de prédio, então era uma guerra, né, de publicidade. Então, quando Sim, é uma querendo aparecer mais que outra. Exatamente. Uma loucura. E um painel daí ilumina, daí o que está do lado de noite não aparece, daí ilumina também, então gera... E quando São Paulo encara de frente, né, esse tema, né, porque estava um pouco fora de controle, se estabelece aí um espaço vago onde os primeiros artistas começam a vislumbrar uma possibilidade de colocar arte urbana e utilizar esses paredões que antes não ia ser possível, porque São Paulo estava muito comercializada em termos desses grandes painéis, né? Eu queria perguntar os nomes dos artistas, para a gente valorizar esses caras também. Esses 5 primeiros que tu disseste, quem eram os artistas e quais são os que já estão expostos aí nesses 9 que a gente tem por enquanto em Porto Alegre? Em 2021, então, que foi a nossa primeira edição, quem participou foi o Kelvin Kubik, que é gaúcho, a Paty Rigon, que é uma artista também gaúcha, a Anne Schutz, que é uma artista também de Porto Alegre, o Bruno Schilling, que é gaúcho, mas mora em Novo Hamburgo, e o Tito Ferrara, que é um artista de São Paulo, que foi um cara muito importante na construção da nossa primeira edição, porque foi com quem eu troquei muito, porque antes de nós pintar 5 grandes murais, a gente tinha pintado nenhum. Pois é, eu fico imaginando como é que foi isso, porque, primeiro, as pessoas na rua começaram a perceber aquele movimento. Opa, o que está acontecendo aqui? Uns andaimes nos prédios, latas de tinta, porque são sprays, né? É muita tinta, né? É muita coisa. São trabalhos monumentais e não tinha sido feito ainda dessa forma. Como é que foi essa primeira experiência, assim? E foi muito difícil? Vocês aprenderam fazendo? Enfim, conta um pouquinho desse começo, assim, para a gente entender como é que essa coisa se evoluiu até hoje. Claro. Foi muito difícil, não foi pouco difícil, né? Primeiro porque a gente tinha um desafio, foram vários desafios, né? O primeiro deles foi a gente inscrever o projeto, né?
porque a gente utiliza os dispositivos e os financiamentos via lei de incentivo à cultura, então a gente não sabia nem muito bem como construir, né, o orçamento desse projeto. Sim, só para as pessoas entenderem, esse projeto de vocês ele é todo viabilizado a partir de leis de incentivo, empresários, enfim, pessoas físicas Grandes empresas podem entrar junto, doam parte do imposto de renda, isso, né? Existem dois que vai- formatos de lei de incentivo. Existe a lei estadual, Tá. que até o momento foi a lei que a gente utilizou. Então, essa lei ela vai fornecer às empresas que aportam e patrocinam um projeto um abatimento de ICMS, né, que é o imposto estadual. E a Lei Rouanet, que era o que tu Federal. mencionava, que é a federal, daí é abatimento de imposto de renda. Então, hoje em dia, são as duas possibilidades, né, de incentivo via leis de E aí, incentivo. quer dizer, vocês tiveram que a primeira dificuldade foi aprender a lidar com esse instrumento burocrático, legal, que deve Exato. ser super complexo, né? Eu já tinha um pouco de experiência, Com a mas em decorrência da minha empresa, mas eu acho que o mais desafiador foi montar um orçamento de algo que a gente nem sabia o que ia pintar, né? Porque os prédios eles não eles já Sim, existiam na época, mas a gente imagina. não tinha conversado com os moradores, né? Então foi um orçamento bem genérico, né? Que houveram algumas subdimensionamos algumas rubricas, então Deu preju. a gente gastou mais do que a gente imaginava, né? Sendo bem honesto. Mas foi muito legal, valeu muito a experiência. E o Tito Ferrara, que eu estava comentando com vocês, que foi um dos artistas que veio de São Paulo, já tinha pintado. É um artista que eu já tenho uma relação pessoal com ele, de outros projetos, e ele já tinha pintado. Então foi um cara que lá no início falou: Vini, tem que considerar isso, tem que considerar aquilo, demora mais ou menos tanto tempo. Então foi alguém assim que, no modo geral, conseguiu me ajudar na construção de algumas demandas que a gente ia ter que eu não tinha previsto. Tá, e as dificuldades práticas, como disse a Júlia, subir no andaime, Falar fazer com os o... vizinhos. Primeiro tem que ter autorização do prédio, era né? sobre isso. E eu imagino que seja uma briga nos condomínios, né? Porque deve ter gente que diz, não, grafite aqui não. Exatamente. Porque tem um preconceito ainda em alguns Tem. setores da E sociedade uma em relação ao confusão grafite. entre as técnicas e tudo mais, né? Então, assim, o primeiro desafio foi esse, né? Colocar o projeto de pé, aprovar ele e depois, beleza, né? Até a gente foi muito surpreso que a gente teve uma boa aceitação do mercado, né? Era uma época, 2021, a gente estava saindo da pandemia, a história estava sendo, os projetos culturais, eles estavam voltando a acontecer, então a gente teve uma super receptividade das empresas, né? Do patrocinador. Então esse talvez não foi um grande problema, mas o segundo grande problema foi realmente explicar para as pessoas e convencer os condomínios do que a gente ia fazer, né? E lembro que naquela época eu usei muitas imagens de referência nas minhas conversas de grandes murais. Cobra. E Esses até caras artistas mais internacionais, conhecidos. assim, sabendo que a gente não ia trazer eles, mas sabendo que os artistas que a gente ia trazer iam entregar um resultado muito semelhante, que era algo incrível, né? Então, essa foi um grande desafio, né? Teve um determinado momento que eu achei que a gente não ia conseguir, até recorrer à prefeitura para tentar entender alguns prédios de concessão da própria prefeitura que poderiam nos ceder. do governo do estado, o IP, por exemplo, Exatamente, tem aquele painel do LUTS, é do exato. governo do estado, né? Mas uma construção que estava demorando e era um pouco mais burocrática e eu precisava de agilidade porque a gente precisava entregar Enfim, no final tudo deu certo, a gente conseguiu, né, os primeiros prédios, mas foi bem desafiador. E daí depois os problemas do dia a dia, né? Que daí são 5 prédios sendo pintados quase que simultaneamente com problemas os mais diversos entre... Por exemplo? O equipamento que eles utilizam, que muitas vezes dá algum tipo de problema e trava e requer uma manutenção. O clima gaúcho, não? O vento... Chuva, umidade. Exatamente. Não, o vento foi algo muito desafiador, principalmente nos prédios que estavam ali próximos a Mauá. Então, a gente pintou um prédio na Caldas Júnior, muito próximo ali ao prédio, a sede do Banrisul, né, na Caldas Júnior ali. Aquele era um que, tipo, depois das 5 horas da tarde já não dava mais para pintar, muitas vezes antes, né? O do Kelvin, ali próximo ao Mercado Público, na Siqueira Campos, era um que também encanava e batia bastante vento. Então, teve esses desafios que são imprevisíveis, né? Então,
Mas... Quanto tempo leva para fazer um deles? É só uma depende ideia. muito do artista, O né? artista vai todo dia? Todo Sobe dia, no andaime, vai, de uma maneira... com assistentes, evidente, porque é um troço gigantesco. Não, exatamente. E aí, desculpa, mas eu fico Claro. realmente impressionado. Como é gigantesco. Eu também não sei como é que O consegue. cara faz no computador primeiro, com as Exatamente. dimensões que vai ter, e ele faz uma versão menor. E lá em cima, é isso? E Lá em é cima mais ou ele vai- menos... Que é uma loucura. Exatamente. E é eles mais ou dividem menos... em quadrantes, assim, que é Isso, pra cada- conseguir Claro. desenhar por partes. Porque tu tá, Exato. imagina, tu tá colado na parede, como é que tu vai ter a Exato, dimensão como é que tu vai ter a daquilo noção? que a gente Tu enxerga tem um recuo de 1 longe? metro e tu tá pintando algo de 30 metros de altura. Não tem como loucura, ver né? tudo. Loucura. Sim, existem várias... O tempo vai muito de acordo com a equipe que a gente forma, o tamanho da parede e a técnica e a complexidade do desenho, né? Mas estamos falando aí em torno de 15 a 20 dias para a gente pintar um mural desse tamanho, Tá. com uma equipe de mais ou menos 2 assistentes e mais o artista. Tá falando de um prédio que de 10 andares, 12? A média dos nossos prédios aí são cerca de 300 metros quadrados, o que vai dar, então, 30 metros de altura, 6, 7 andares, mais não ou é pouca menos. coisa, não. Depende muito, né? Tem alguns que são mais verticais, outros são um pouco mais horizontais. Tem prédios que são inteiros, tem alguns prédios que a gente pintou que ele tem um vão no meio, então o prédio é dividido entre 2 paredes, né? E tem toda uma preparação, porque não é só chegar e pintar, tem que primeiro fazer a base branca, né? Tem que A preparar gente o prédio para utiliza- depois Exatamente. começar a fazer de fato a arte, né? Então a gente tem alguns processos e como requer um investimento muito alto, não só financeiro, mas de energia de todo mundo, então a gente acaba cumprindo aí todos os procedimentos técnicos que se faz qualquer tipo de pintura predial imobiliária, né? Então a gente lava a primeira parede, né, para tirar todas as impurezas, isso dá uma durabilidade maior pro mural. Então, quer dizer, esses murais tendem a ficar mais tempo, porque esse é o nosso objetivo, né, é criar uma grande galeria de arte a céu aberto. Então, eu preciso que esses murais durem, porque ano a ano eu vou complementando esse grande acervo, né? Aliás, desculpa, Não, conclui. vai lá. Não, é que tu disse a ideia é criar uma grande galeria a céu aberto tal. A Ju tinha mencionado isso no início também. É claro que a gente fica pensando em quantos a gente vai ter. São 9, né? Pô, eu queria que tivesse bem mais. É possível? Tu tá mapeando Claro. isso? Tá Sim. trabalhando já nessa possibilidade de expandir? Hoje a gente tem um projeto já aprovado, então a nossa próxima edição ela já está aprovada na Lei Rouanet, tá? E como a gente ficou o último ano parados em stand-by, até reorganizando o próprio festival, repensando, tentando entender, conversando com os moradores dos prédios, com os próprios artistas, né? E entendendo, assim, o legado que a gente deixou e o impacto, né, que o nosso trabalho tinha feito na própria cidade, a nossa ideia, então o nosso próximo festival, a ideia é que a gente pinte 8 murais numa edição. Caramba, Seria quase que legal. Dobrar. duplicar o que a gente já fez até o momento. Isso começa em um ano. quando, Vinícius? Então, a gente está agora na fase de captação de recursos, né? A ideia seria executar isso no segundo semestre ainda desse ano. Olha que legal. Então a gente está atrás das Pô, de empresas 9 parceiras. já vamos. Ó, quem tá pra nos quem assistindo quiser. aqui, as empresas parceiras aí, vamos ajudar, né? Porque eu acho que tá ficando tão bonita a cidade, assim, colorida. E Puxa. aqui de 9 já vamos para 17. É. Exatamente. Mas tu tem Exatamente. mais coisa mapeada? Tem. Hoje. Tu queria que tivesse quantos na cidade? Então, cara, isso é muito. Isso vai depender muito da receptividade, não só dos moradores, mas também das marcas parceiras. Artista para pintar, cara, não falta, sabe? Até uma inovação que a gente vai fazer também agora no festival, que a gente analisou muito, assim, enfim, as contribuições que a gente podia dar para esse cenário de arte urbana. Na próxima edição do festival, a gente internacionaliza o nosso festival. Então, a ideia é também trazer artistas de fora. A gente vinha trabalhando com artistas locais e artistas de outras regiões do Brasil. E a ideia agora da próxima edição é trazer artistas latino-americanos para contribuir, colocar Porto Alegre ainda mais Legal, cara. Muito no legal. circuito de arte urbana, né? Enfim, internacional. Tá, mas e falando desse negócio do mapeamento dos prédios, Então. quantos prédios hoje teriam potencial para receber grafites de grande dimensão em Porto Alegre? Ou no mínimo quantos tu já mapeou, Isso, né? então, hoje, porque esse é um movimento que a gente acaba fazendo, ele é constante, né? Não preciso ter o projeto aprovado ou Sim. mirando uma próxima edição para a gente estar de olho na cidade e entendendo, né, as possibilidades que a nossa Porto Alegre nos oferece.
Hoje, a gente tem um mapeamento de mais de 100 prédios que são prédios em vias muito movimentadas. Já pensou? Em várias regiões Sim, e eu separo eles por regiões. Então, eu tenho todo o mapeamento do centro histórico, que a gente já vem trabalhando bastante. Eu tenho um mapeamento de prédios na Cidade Baixa, que a gente, na segunda edição, em 2022, incursou um pouco mais para a Cidade Baixa. Tenho mapeamentos próximo ao bairro Floresta, Cristóvão Colombo, Farrapos, Quarto Distrito, no modo geral, Zona Sul, Oswaldo Aranha, ali perto do Bonfim, Independência. Comecem a andar pela cidade e olhar para cima que vocês vão ver os mesmos prédios que eu estou vendo. E a mensagem que a arte expressa, né? Eu queria saber como é que funciona isso. O artista completamente livre para propor, eu quero fazer isso, ou tu brifa de alguma maneira, queria que fosse por esse lado aqui, enfim, como é que funciona isso, a mensagem que vai ser passada com o grafite, com o mural? Perfeito. Até quando vocês estavam apresentando um pouco do projeto, vocês falaram, mas aí tem um que é uma figura mais realista, tem outro que é geométrico, tem outro que é a natureza e tal. Então, como funciona? A curadoria do projeto artística, quer dizer, a seleção dos artistas, ela se dá de uma forma muito ampla, diversa, democrática, assim como o próprio projeto porque ele é gratuito, 24 horas por dia à disposição da população para visitar, né, esses grandes murais. Então, a gente escolhe, tenta misturar bem esse pool de artistas, porque invariavelmente esses trabalhos eles têm um quê de autobiográfico. O artista vai imprimir na sua arte, seja numa tela, numa ilustração ou num mural, um pouco da sua história, né? Então, quanto mais diverso esse time, mais diversidade eu consigo mostrar na rua. Claro. Então, a gente sempre busca uma diversidade de artistas, gênero, raça, seja lá o que for, né? Uma diversidade de técnica. Então, eu não quero só mostrar o realismo, né? Eu não quero só mostrar o abstrato, eu não quero só mostrar o geométrico, eu quero mostrar a ampla possibilidade que a arte urbana tem para oferecer para as pessoas, porque a gente acredita que dessa forma, como isso é muito pessoal, né? Eu gosto e eu não gosto, quanto mais diverso, mais chance eu vou ter de pegar a pessoa em algum mural, né? Claro. Então, eu vou te mostrar todo o meu acerto, você vai dizer, meu favorito é esse. Talvez para a Ju, ela vai dizer, não, eu gosto mais desse, né? Então, a gente olha para a cidade de uma forma muito plural e tem esse cuidado também, tanto na curadoria, né, quanto quando a gente escolhe os artistas, eles têm uma liberdade absoluta, tá? Isso que a gente queria do saber, que eles vão, bom, né? do que eles vão pintar, sabe? Não dão briefing nenhum. Nenhum. Faz o que tu quiser, isso aqui é teu. O que eu acabo falando para eles, porque eu acho que quando a gente fala em muralismo, o contexto ele é muito importante, aonde está inserido aquilo, eu procuro, para os artistas que não são de Porto Alegre, contextualizá-los, o que é a nossa cidade e o que é o centro, quais são as referências, né, turísticas que estão ali próximo, o que acontece naquele entorno, porque eu acho que muitas vezes isso pode dar algum direcionamento para o artista, para ele conseguir se conectar melhor com as pessoas que ali circulam. E eles pedem esse tipo de orientação? Sim, Vinícius? eles querem entender. Eu imagino que sim. Então, eu acabo fazendo, muitas vezes, de forma online, porque os caras, né, não são de Porto Alegre. Então, eu dou um passeio ali pelo Google Street View, mostro alguns pontos turísticos, tento contextualizá-los, né, o que é, qual é aquela região, né? Mas, como a gente trabalha, né, até hoje, né, com prédios privados, então a minha negociação com os prédios eles aprovam ou não a arte. Não vem com essa de querer... mas e se a gente colocasse isso? E se a gente... Porque da opinião tá cheio, né? Exatamente. E eu falo para eles, olha, isso também é possível, a minha empresa também trabalha dessa forma, só que daí, esse tipo de projeto, eu te envio um orçamento de quanto... E eu pinto exatamente o que vocês querem. Sim, começa a ter a liberdade artística. Daqui a pouco o cara pede, não, tem que ter o Bolsonaro aqui, o outro é o Lula. Aí começa a confusão, né? Aí tá armada a confusão. Então, assim, eu gosto de preservar essa liberdade artística num projeto onde eu consigo. A gente trabalha, a minha produtora trabalha com projetos mais comerciais. Sim, e daí tem um briefing, eu escolho exatamente o artista que o cliente quer e a gente executa uma arte e, se precisar, coloca até o logo dele. Claro. Ô Vinícius, e teve algum desses condomínios, alguém que negou
que eu não quero isso Sim. aqui, porque a gente não quer saber de grafite, sei lá. Não, vários. Com qual argumento? Um não entendimento do resultado, me parece. Uma confusão entre outras estéticas urbanas, né, que estão presentes nas cidades, e confundir entre ou referências que eles viram de outras pinturas que eles não gostam. Uma certa insegurança. Né? Exatamente. É brabo também, né? Se for ver a casa do cara. Claro. Pode se sentir um pouco ressabiado, né? é muito- Eu acharia uma honra, mas algumas pessoas talvez Não Exatamente. sei sejam se mais... vocês viram, nada a ver com o assunto, mas agora, semana passada, o Banksy, aquele artista famosíssimo aí, pintou uma nova obra lá em Londres. Na casa de um do jornalista nada, da na BBC, casa né? do cara lá, e agora virou ponto turístico, né? Exato. Mas o cara é orgulhosíssimo. Olha só, eu tenho Banksy aqui na minha... Não é aquele que é uma copa de árvore? Isso, É é uma uma árvore árvore podada. morta A árvore- e a copa na... Isso, a árvore é verdadeira. Ela tá Isso. morta na frente dessa Sem- parede. E ele exatamente. vai lá e faz o verde na Exato, parede. exatamente. Sensacional. Eu também Não, esse adoraria cara é- ter na minha casa isso, mas eu entendo que tem essa discussão, né? E outra coisa que eu queria que tu falasse um pouco também. Tu tava falando assim, é a arte de graça, né? É a arte mais democrática que existe, porque tá na rua, tu só precisa olhar pra cima, como é o nome do teu movimento, olhe pra cima, né? Exato. Pra curtir uma coisa legal, diferente, bonita e tal. Mas tem também gente que diz que não, isso não é arte. Arte é o que tá no museu. A arte é a pintura a óleo, não sei o quê. Né? Isso é uma grande bobagem, né? Porque aí tu começa também com um trabalho desse que vocês estão fazendo, não deixa de ser pedagógico também, eu acho, para a população absolutamente. começar Tá a correto. entender as linguagens artísticas que existem e como é que isso pode ser explorado. E mais, sem precisar pagar nada por isso, tá ali na tua frente, né? Entender novos movimentos artísticos Com e tal. certeza. Rola essa discussão também, já teve gente que veio com papo assim. Olha, eu acho que isso, né, a arte contemporânea, ela acabou abrindo bastante abriu, né? esse Quebra. diálogo e quebrou. Tirou a arte e do pedestal. Exatamente. É. E rompeu e abriu para novas, enfim, novas possibilidades, né, nesse universo. Mas o que eu diria para uma pessoa que acredita nisso, né, que a arte devia estar só dentro do museu, é que, de certa forma, um projeto como o nosso vai estar levando mais gente para o museu dele, sabe? Porque o que a gente faz... Sim, é formação de público, é mostrar para as pessoas que a arte também é para elas, é democratizar esse acesso, é mostrar para pessoas que não se sentem culturalmente aptas ou letradas a entrar no museu, que, enfim, existe algo que é muito antigo e muito distante e talvez conecte pouco com as pessoas de agora, né? E talvez a arte que está sendo construída agora, no nosso tempo, ela consiga estabelecer uma conexão muito mais sensacional. linear e mais próxima das pessoas. E tem murais de vocês nas periferias? Ou isso ainda vai vir? Sim, sim. Cada projeto que a gente faz, cada edição do projeto, ele contou com 4 ou 5 murais na região central. E em cada edição a gente abraça uma causa, ou uma ONG, ou uma comunidade, e a gente acaba levando um artista para lá, e esse artista faz enfim, ou uma oficina, ou uma conversa com os moradores, ou com o pessoal da ONG, e tenta retratar, ou na fachada dessa ONG, ou na própria comunidade, enfim, a história desse local. Legal. Sim, porque os espigões da cidade, eles tendem a estar numa região mais Sim, centralizada. Então, com mais no certeza. centro, Que é onde claro. a gente verticaliza a cidade. Claro. Então, em 2021, a gente chamou a Anne Schultz. Ela pintou a Casa de Acolhimento Mulheres Mirabal, que é uma casa, enfim, uma iniciativa sensacional de apoio a mulheres que sofrem violência e que geralmente acabam, moram com o agressor, não tem para onde ir. É uma casa de acolhimento nesse primeiro momento. Daí, em 2022, a gente pintou o Território Ilhota, que está muito próximo aqui de vocês. Lupicínio. Exatamente, atrás aqui Onde morou Lupicínio Rodrigues. Do Isso, Teatro Renascença, né? Aqui na Ipiranga. isso. Então a gente fez uma pintura ali que é verde e tal. Foi ali a turma que saiu dali que foi fundar a Restinga lá nos Exatamente. anos 60, né? Eu não sabia disso, fiquei sabendo quando a gente incursou lá na comunidade. Uma coisa retiraram os caras que expulsaram praticamente, Sim, jogaram a e 22 ali quilômetros do centro. uma comunidade de resistência, né, urbana, e os caras ficaram ali e a gente pintou essa fachada, tem até o nome agora ali, Território Ilhota. Então, todo ano a gente procura, né, toda edição a gente procura também aproximar as pessoas da arte, mas também aproximar a arte das pessoas que estão muito distante,
que, enfim, né, a periferia acaba sendo esse local. Ô Vinícius, e a gente falou já sobre alguns números, são 9 que tem hoje, tu quer fazer mais 8 agora na próxima edição do festival. E a tua ideia é continuar. Eu vi que tu não quer te comprometer muito com 100, 150 e tal, mas tu quer ir continuando assim, de 8 em 8 até chegar ao que... O que tu imagina no futuro a cidade de Porto Alegre em relação a essa arte urbana nas empenas? Cara, a gente mora numa cidade, geograficamente, é uma grande capital, mas ela é geograficamente pequena, né? Então, a gente também teve um cuidado muito grande de aproximar, e isso faz parte da nossa estratégia que a gente chama de ressocialização da paisagem urbana, né? Que é aproximar esses murais para que essa percepção que a cidade está toda pintada, ela fique ainda mais evidente. Então, se tu circular ali pela Siqueira Campos, tu olha, quando tu passar pela Caldas Júnior, tu vê um, tu anda mais 2 quadras, tu vê o do Kelvin, tu contorna o Mercado Público, tu já vê o próximo, tu sobe lá pela Otávio Rocha, Dom Feliciano, tu já vê mais um. Então, eles estão muito próximos e isso acaba evidenciando a cidade toda pintada. O nosso desafio é ter edições anuais, então fazer essa contribuição de, no mínimo, né, uma edição por ano, né, para a cidade. Isso depende muito da quantidade de murais que a gente vai pintar, porque a Rouanet eu consigo ter um orçamento mais elástico, então me possibilitou eu pintar mais murais. A nossa lei estadual, ela tem um teto menor, então eu não consigo pintar tantos murais. Fez primeiro 5, depois 3. E a gente fez 5 e depois 4, né? Grandes murais. E em cada uma dessas edições a gente pintou ainda mais um mural na periferia, né? Numa comunidade. Então, assim, indo agora para a Rouanet, que é um dispositivo que nos permitiu dar potencializar o nosso alcance, a gente já conseguiu ir para 8 e em um ano eu vou duplicar. Se tudo der certo esse ano, será que a gente não faz 15 murais ano que vem através da Rouanet, sabe? Então, acho que são respostas que a população vai nos dar, o mercado vai nos dar, mas, cara, eu acho que 50 murais na nossa cidade ia ter um impacto sensacional. E o mercado... E vamos lá, né? Não tá tão longe assim, né? 50. É só mais 3 anos. E a população e o mercado, que retorno tem sido até agora? São bons? Te parece que a cidade está recebendo bem essa... Na primeira... Eu comentei com vocês aqui no início, né? Os desafios de 2021 convencer os prédios, né? 2022, uma realidade absolutamente diferente. Prédios vindo falar com a gente. Que legal. E daí, cara, é muito fácil. Daí a gente tem a tendência de concretizar de uma maneira muito mais rápida, né? Então, houveram já prédios. Volta e meia no nosso perfil ali do Instagram, as pessoas, ei, vem pintar meu prédio. Ou os artistas, eu quero também pintar. Não, e tem também uma coisa, perdão, te interrompi, mas tem uma coisa, porque hoje, assim, tem a pichação, né? Eu, particularmente, não acho legal. Acho que suja a cidade, enfeia a cidade. Quando tu faz um mural desses, ele fica meio que, assim, bloqueado para pichação. Nem o pichador vai lá riscar em cima. Pelo menos eu acho que não. Não, porque existe um certo... é um assunto bem código sensível. Eu gostaria de me manter... neutro. Gostaria de te abster, tá. Exato. Tá bom. Eu sei. Já comprei briga com os pichadores. Não, mas eu acho que a pergunta da Ju, essa dá para responder, que é, dificilmente vai ter uma pichação em cima de um mural, né? É que eu acho que quem tem um prédio desse, com uma empena enorme dessas, deve sofrer com pichação toda semana, entendeu? Aí tu põe um mural lindo desses... que embeleza, que é outra coisa, não deixa de ser uma blindagem contra a pichação. Eu acho isso, posso estar errado. Mas eu sei por que o Vinícius está se abstendo desse assunto, porque, claro, ele lida com muitos artistas que veem a pichação, né, como que arte. tem na origem isso, alguma coisa relacionada exatamente, a isso. É um tema polêmico, claro. Sim, né? eu sei que eu estou sendo polêmica com essa minha posição, mas assim, aqui eu acho que estamos aqui para isso. Exato, mas assim, se a gente sai para fora do nosso país e cursa em países europeus, a pichação que acontece em São Paulo, ela é um movimento artístico ultra contemporâneo que vai estar nos livros quando a gente não estiver mais aqui, sabe? Porque é o que está acontecendo. Então, é um assunto onde... pode ser que sim, que talvez o pichador escolha o outro prédio e não aquele que foi pintado, mas também, no universo da pichação,
também se coloca essa questão da higienização através da arte urbana. E daí somos aliados de profissão, de arte, né? E como a galera chama, assim, irmãos de tinta. E daí, muitas vezes, nos colocam como se tivesse um do lado e outro do outro, sabe? Que foi o que eu fiz agora. Exato. Eu vou apanhar nesse podcast aqui. Sim, eles não gostam dessa oposição. Exato, entendeu? Então, bom. não... Enfim. Eu continuo não gostando de pichação, tá? Vamos mudar de assunto. Vinícius, como é que é subir lá em cima? Quero saber como é que é estar nesse andaime, como é que é estar ali de frente. Primeiro, o cara não pode ter medo de altura, né? Não. E vários artistas agradeceram o convite e disseram, não é pra mim. Não é fácil, né? Tem prédios Tu fica horas do dia inteiro lá pintando, e lá Tem em cima. artista que não quis, né? Imagina. Que tem medo de altura. Pô, nunca tinha pensado nisso, claro. Os caras têm Mas direito de ter imagina, medo de altura. Pô, né? claro, né? Falando de 30 Imagina metros, né? eu te oferecer um trabalho que tu vai ter que lidar com o teu maior medo. Não é bem Punk, assim, né? Tiveram alguns artistas que, enfim, não é pra mim. Não agradeço a oportunidade, acho maravilhoso o movimento, apoio o projeto, manda aí, a gente vai ajudar a divulgar, né? Mas, enfim, tem alguns prédios que são bem assustadores. O Apolo Torres pintou um prédio que tem 65 metros de altura. Nossa! É um prédio de 21 andares, é a lateral do Ali no hotel, centro? exato, do Hotel Intercity, ali na Loureiro da Silva, Aham. perto do viaduto João Pessoa. Enfim, eu sou sempre o primeiro a subir, o primeiro a testar. Então, para ver se está tudo certo e tudo mais, a gente acaba acompanhando as montagens. Achei aqui a imagem do Apolo Torres. Esse é ó. sensacional. É lindo É um- demais, né? é demais. É um cara tocando clarinete, né? É um cara tocando É clarinete. um sax soprano. Ah, Para pô, ser mais boa. para ser mais específico. É um desafio e tanto, assim, não é fácil, E né? tu subiste lá. Subir algumas vezes. E como é que é pra ti? Tu aguentaria 15 dias pintando lá? Pra ti não é traumático? Cara, eu subi e fico bem pouco tempo, né? Eu nunca fiquei tanto Eu, tempo. né? Eu não Precisa. sei. Imagina, tu tá lá em cima e dá vontade de ir no banheiro. Aí ferrou, né? Até mas- descer aquele troço todo lá. Isso é uma boa pergunta. Eles como eles A lidam galera- com Ah, isso? sim. Tem Vai de necessidades fralda, fisiológicas pintar. que precisam ser Não, resolvidas. claro, mas daí é um emprego que nem vocês levantam da mesa do escritório, eles sobem até em os cima. caras estão acostumados, ou até né? embaixo, que é onde a gente faz os acessos dos andaimes, saem. Eles acabam tendo uma rotina de trabalho normal, tipo, 8 horas, como se fosse... Sim, a com gente acaba intervalos, dizendo... claro, Exato. claro. O Sai cara pra não tá almoçar, preso lá em cima não o tá dia inteiro, preso. lógico. Enfim, quando tem, né, essas intempéries de tempo e do clima, não se Interrompe. pinta. A gente acaba fazendo uma coisa que eu acho super legal e é legal falar para as pessoas. Eu tenho um bombeiro full time dentro da minha equipe, um cara que é capaz de resolver desde um corte que o cara teve no dedo até um resgate em altura, se o equipamento parar e, enfim, demorar muito para a empresa vir fazer uma manutenção, né? E é também o cara que fica, enfim, incomodando os artistas para eles usarem todos os equipamentos de Perfeito. segurança. Segurança é a nossa prioridade, então a gente tem que fazer esse tipo de movimento e com muita, enfim, com muita responsabilidade, Deus o livre. porque qualquer imprevisto pode botar a perder um movimento que é muito bonito e que vem, né, enfim, contribuindo com a cidade. Vinícius, só para fechar, Claro. vai ter uma caminhada guiada, gratuita, né? Qualquer pessoa pode participar, as inscrições estão abertas. Fala um pouquinho, faz uma propaganda aí desse evento, porque eu acho que é legal, quem está Bom. nos vendo, nos ouvindo e gostaria de acompanhar e de saber mais. Claro. Como é que vai ser isso? Então, nesse nosso relançamento do projeto, que a gente está fazendo agora, a gente resolveu também, dentro, né, daquele 2023, a gente parou, analisou, né, o que a gente tinha construído e foi para a rua também falar com os moradores dos prédios e tal, e muitos deles nos sugeriram, assim, Vini, pô, vamos fazer um tour, pô, a gente queria entender um pouco melhor, eu queria conhecer as outras obras, eu conheço a do meu prédio, mas onde é que ficam as outras, né? Então, a gente, e já era um sonho antigo nosso, a gente resolveu colocar de pé isso e vem sendo incrível. É uma ideia muito simples, que eu até fico um pouco, né, pensando, pô, por que a gente não fez isso antes, né? Está sendo incrível, a gente já fez 3 caminhadas testes,
E a gente vai fazer uma aberta ao público no dia 6 de abril, que é um sábado, das 15 horas às 17h30, tá? Essa turma tá lotada, deu sold out, e a gente abriu recentemente um novo grupo pro domingo, o mesmo horário. Então, a gente vai fazer no dia 7 de abril, domingo, das 15 horas às 17h30. São mais ou menos 2h30 de caminhada, um trajeto de mais ou menos 5 quilômetros. Ele é bem plano. Quantas pessoas em cada turma, Vinícius? 50 pessoas em cada turma. E tu é o guia. Isso, eu faço essa mediação, a gente passa por todos os murais, tá? Então a gente inicia na Casa de Cultura Mário Quintana, que é o ponto de encontro, dá uma caminhada de 5 minutos, tem a primeira parada e depois, assim, sucessivamente. Os murais, eles estão aí no intervalo de mais ou menos 5 minutos caminhando um do outro. É uma caminhada bem tranquila de ser feita. E daí a gente conta um pouco, assim, enfim, né, quem são os artistas, a galera até já conhece, mas a gente conta os bastidores, essas coisas que, enfim, os desafios de cada mural, como cada artista constrói, porque isso varia muito. Tem artistas que quadriculam, artistas que usam projetor, artistas que fazem no freehand. E então é muito legal também o público conhecer um pouco o que está por trás disso. E a gente acaba também apresentando assim um argumento dessa obra que, para quem gosta de arte, Claro. acaba conseguindo entender o mural de uma outra forma, com um pouco mais profundo. Legal. E para se inscrever? Para se inscrever é só acessar o nosso site www.olhepracima.com.br. É pra, não para. É pra mesmo. É pra mesmo. É democrático. Sim, é pra ser popular, claro. Exatamente, exatamente. Tá. Obrigado, Vinícius. Obrigado você. Pô, foi um grande prazer te receber. Demais. Desculpa, Baita papo, né? Ótimo. Tô torcendo adorei aqui pelos saber, 100 eu murais, Não vamos tinha ver se vai ideia dar. de tudo. Eu também. Mas eu não tinha ideia de tudo isso. Eu queria muito saber como é que isso, de fato... E, cara, eu admiro muito esses murais. Eu acho muito legal. Acho que trouxe um colorido, uma beleza pra cidade. A gente não tinha isso, cara. Aquelas empenas são uma coisa meio... eu acho meio medonho mesmo, sabe? Isso faz parte daquilo que a Ju estava dizendo, a selva de pedra, né? O cinza frio do concreto. É uma E coisa... muitas vezes... Não é uma coisa agradável, né? Para o prédio dar a devida manutenção para o prédio. Então, né, a pintura acontece, daí depois ela fica um tempo desgastada e dá uma impressão ruim, né? Eu queria só fechar, se eu tivesse a oportunidade, de parafrasear Tio Trampo, que é um artista que dispensa apresentações, um dos percussores da arte urbana, que a gente teve o privilégio de ter ter ele pintando no nosso festival em 2022. E no vídeo que ele fala um pouco sobre o mural dele, que está no nosso canal, ele fala que o mural é o diálogo com o povo. É a arte, né, conversando com as pessoas, né? É a arte marcando seu tempo. E eu acho que o muralismo, esse movimento contemporâneo do muralismo, é exatamente isso, sabe? Não é só a gente mostrar isso para as pessoas, é fazer as pessoas se questionarem, refletirem acerca daquelas obras. Legal. E até de como a cidade pode ser mais bonita, mais colorida, né? E mais adequada, né, aos novos tempos. Então tá, muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente!